Em julho de 2025, astrônomos fizeram uma descoberta que desafiou todas as explicações naturais. O 3BI/Atlas, um objeto interestelar se aproximando do nosso sistema solar a uma velocidade impossível de ser compreendida. Até aí, parecia ser apenas mais um visitante do espaço profundo. Porém, quando o telescópio espacial James Webb detectou um brilho pulsante vindo de seu núcleo, a situação mudou completamente. O brilho era 3 vezes mais forte do que o esperado, sem cauda de cometa, sem cintilação, algo nunca visto. A surpresa não parou aí. A rotação do objeto era regular, como se fosse um mecanismo. Então, a grande reviravolta. Os cientistas captaram um batimento térmico pulsante, como um coração, repetindo-se a cada poucas horas. E para complicar ainda mais, surgiram sinais de rádio que não correspondiam a nenhum fenômeno natural conhecido. O 3I/Atlas poderia ser um artefato construído, não um fenômeno natural? Ou estaríamos diante de algo ainda mais misterioso? Em 6 de agosto de 2025, a descoberta se aprofundou. Os dados infravermelhos do Webb mostraram que o brilho do núcleo do objeto não era uma névoa dispersa, mas uma fonte compacta, forte o suficiente para ofuscar a poeira ao redor. Era uma assinatura de calor clara e sem erros. O que estamos realmente vendo e o que o 3I/Atlas tem a nos revelar? Para acompanhar o desenrolar dessa história fascinante, inscreva-se no canal agora mesmo, não perca as próximas revelações que podem mudar tudo o que sabemos sobre o universo. Em julho de 2025, uma das mais fascinantes e inexplicáveis descobertas da astronomia moderna começou a se desdobrar. A cientista sênior de instrumentos, doutora Lena Marovitch, liderava uma equipe de elite que acabava de verificar os registros de calibração dos telescópios. O que se passou a seguir foi um verdadeiro quebra-cabeças que os cientistas ainda tentam resolver. O que se destacava naquele objeto, classificado inicialmente como 32/Atlas, não era a sua origem ou composição, mas a intensidade de seu brilho, que estava 3 vezes acima do previsto para um corpo de seu tamanho e distância. Isso por si só já era impressionante, mas havia algo ainda mais enigmático. O objeto não apresentava cauda nem cintilação, o brilho era constante, como um farol fixo sem qualquer variação, uma constante no vasto vazio do espaço. A equipe, atônita, se perguntava: o que poderia estar causando esse fenômeno? Inicialmente pensaram que poderia ser alguma liberação de gases, talvez um cometa, mas quando começaram a investigar mais a fundo, começaram a perceber que algo não fazia sentido. O calor não vinha da superfície, como esperado, mas de dentro do objeto. O que quer que estivesse gerando esse calor parecia vir de algo interior, como se o próprio corpo fosse uma máquina pulsando de dentro para fora. As verificações começaram a se intensificar. Dados do Hubble e da TI indicavam que o objeto já estava brilhando muito antes da luz solar ser capaz de desencadear qualquer atividade normal de um cometa. Como se isso não fosse suficiente para intrigar ainda mais a equipe, começaram a surgir outros detalhes desconcertantes. O brilho era totalmente estável. Nenhum pico, nenhuma queda, nada que se assemelhasse a um comportamento de cometas conhecidos que brilham e desaparecem conforme suas crostas de gelo se desprendem. Mas o mistério não parou por aí. O que era ainda mais intrigante era a forma como o brilho central parecia pulsar. A cada 4 horas, a intensidade aumentava e diminuía, como um batedor de coração em um ritmo mecânico e inconfundível. Era como se o objeto estivesse respirando, ou melhor, pulsando de forma regular, sem qualquer flutuação aleatória. Isso parecia indicar algo altamente sofisticado, algo projetado. Em busca de respostas mais profundas, os analistas de infravermelho começaram a investigar a série temporal do calor emanado do núcleo do Atlas. O que descobriram foi algo mais desconcertante. O ritmo do brilho parecia se ajustar ao vento solar, como se o objeto estivesse respondendo a flutuações no clima espacial. Isso era possível? Um objeto tão distante, respondendo de maneira tão precisa a mudanças no espaço ao seu redor? Algo não estava certo. Na Califórnia, os observatórios de rádio começaram a investigar o comportamento do 32/Atlas. O que encontraram foi um sinal de rádio, repetindo-se com uma precisão matemática a cada 4 horas. A cada novo sinal, mais perguntas surgiam. Estava claro, o objeto não era um cometa comum, ele estava se comunicando ou ao menos emitindo um sinal que parecia muito mais intencional do que qualquer fenômeno cósmico aleatório. À medida que a tensão aumentava, novos e mais surpreendentes acontecimentos tomaram conta da pesquisa. Em 18 de agosto de 2025, o 3/Atlas deu um clarão repentino, quase como uma explosão de luz. Durante 1 hora, o objeto brilhou intensamente mais do que qualquer telescópio poderia captar. Quando o brilho diminuiu, a linha de base foi redefinida, mas em um novo nível mais alto. Não apenas o brilho havia aumentado, sua trajetória mudou, desviando-se de sua órbita prevista. Isso não era comportamento de um cometa. Cometas não desviam suas trajetórias de forma tão deliberada. Algo estava orquestrando aquele movimento. E a grande pergunta que pairava no ar:
quem ou o que estava por trás disso. A análise do material coletado por diversos telescópios revelou algo ainda mais desconcertante. Os dados espectroscópicos mostraram que o 32/Atlas tinha elementos metálicos raros, materiais quânticos teóricos nunca antes observados na natureza. Eles se assemelhavam a ligas metálicas que só poderiam ser produzidas por processos avançados de fabricação, como se fosse algo feito por mãos humanas ou talvez algo muito além disso. E então, o grande momento de revelação. A equipe de pesquisa decidiu transmitir um sinal matemático, um código simples, mas universal. A resposta veio em segundos, mas o que eles receberam em troca foi ainda mais enigmático. Um pulso de retorno com um padrão repetitivo, mas com uma leve distorção. Algo estava nos respondendo. Algo estava, de alguma forma, comunicando-se. A especulação sobre o que o 32/Atlas realmente era começou a tomar novas proporções. Era uma transmissão deliberada, ou o objeto era simplesmente o último vestígio de um fenômeno cósmico nunca antes visto? E mais importante, quem está do outro lado da mensagem? Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas possam se maravilhar com essa história tão fascinante e cheia de mistérios. Quem sabe o que mais vamos descobrir? A contagem regressiva está quase no fim. Setembro se aproxima e, com ele, a grande revelação. Durante todo esse tempo, os cientistas estiveram de olho no Atlas III, um mistério que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o cosmos. Desde que o telescópio espacial James Webb detectou pela primeira vez uma luz infravermelha 3 vezes mais brilhante do que os modelos previam, o mundo da astronomia nunca mais foi o mesmo. Nos dias que seguiram, sinais enigmáticos começaram a surgir. Um calor pulsante e centralizado, um rádio repetitivo que ecoou do vazio do espaço e uma explosão súbita de 40% na intensidade da luz. E tudo isso exatamente quando a trajetória do Atlas III começava a mudar. Com dados confirmados pelo Hubble, pela ESA e pelo TESS, os cientistas sabiam que estavam diante de algo único. Quando a análise espectroscópica revelou ligas de terras raras e linhas de absorção nunca antes catalogadas, a pergunta era clara: o que exatamente é o Atlas III? Agora, em setembro de 2025, a maior aproximação está prestes a acontecer. Grandes observatórios estão prontos para um estudo direto que poderá finalmente responder a essa pergunta. O que está evidente é que o Atlas III está desafiando todos os modelos atuais de objetos interestelares, e o que veremos a seguir poderá mudar nossa visão do universo para sempre. Mas, e se tudo o que sabemos até agora for apenas a ponta do iceberg? Se a verdade por trás desse enigma for ainda mais surpreendente do que podemos imaginar? Se você ficou tão fascinado quanto nós com essa revelação, prepare-se para a próxima grande descoberta que aguarda por você aqui no canal. O que vem depois pode ser ainda mais impactante e a jornada está apenas começando.